Noite, queridos. Que alegria estar aqui. Deixa eu falar algo com vocês. Estar aqui no púlpito é sempre um grande privilégio. Sempre muito bom estar aqui. Mas olha, estar aqui para poder trazer a palavra de Deus, na realidade é uma grande honra. Então, ter a atenção dos irmãos aí nos próximos 20 minutos é uma grande honra para mim. Eu vou pedir para o pessoal da mídia colocar Lucas 10, a partir do verso 25, na NVI. Lucas 10, 25, na NVI. Nós vamos estar lendo esse texto bíblico, essa porção da palavra de Deus. Série Práticas do Reino. Tem alguém aqui que pertence ao reino de Deus? Opa! Então, essa mensagem é para você. Práticas do Reino. Hoje vamos falar sobre compaixão. Esse é o título da mensagem, compaixão, e tem um subtítulo: vá e faça o mesmo. Repita: vá e faça o mesmo. Nós vamos estar lendo esse texto e nós vamos ler. Quero te convidar a ficar de pé. Você vai se colocar de pé em reverência à palavra de Deus. E nós vamos ler esse texto de maneira que vocês consigam participar um pouco comigo. Então, sempre que eu pedir para que você repita, seja um termo, seja uma palavra, uma frase, você vai repetir comigo. Então, vamos... Lucas 10, já está lá projetado. Lucas 10, a partir do 25, na versão NVI, diz assim: certa ocasião, um perito da lei, repita comigo, perito da lei, levantou-se para pôr Jesus à prova e perguntou-lhe: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O verso 26 diz: o que está escrito na lei? Repita comigo: o que está escrito na lei? Foi uma resposta de Jesus àquele perito, e ele continua. Respondeu Jesus: como você a lê? Repita comigo: como você a lê? Versículo 27, ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Repita comigo: e ame ao seu próximo como a si mesmo. Verso 28, disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão ou nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Repita comigo: passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou. Repita comigo: chegou. Onde se encontrava o homem. E quando o viu, repita, viu, teve piedade dele. Teve piedade dele. O 34, aproximou-se, eu quero que você repita comigo: aproximou-se, bem forte. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. O 35, no dia seguinte, deu 12 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, repita, quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. 36, qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Essa foi uma pergunta de Jesus. O 37, e aí já uma resposta daquele perito da lei. No 37, aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Aí você vai repetir muito forte: vá e faça o mesmo. Queridos, a palavra de Deus por si só, ela já fala aos nossos corações. Nós vamos orar, vamos conversar nos próximos 15, 20 minutos. Você pode estar sentado, vamos orar, mas você pode sentar. E
o nosso desejo essa noite, nosso pedido a Deus é que Ele possa falar aos nossos corações, que Ele possa falar ao meu coração como tem falado ao longo desta semana, ao longo da semana anterior, ao longo das últimas semanas, desde que recebi o convite para estar aqui, que Ele fale ao seu coração. Vamos orar. Senhor, a Sua palavra foi lida, e a Sua palavra, por si só, conforme eu disse, ela já é uma revelação aos nossos corações. Te pedimos esta noite que o Senhor possa abrir as nossas mentes, abrir os nossos corações para aquilo que o Senhor tem para mim e para cada um dos irmãos, aquilo que o Senhor tem para esta igreja esta noite, que o Senhor possa verdadeiramente falar aos nossos corações e que eu seja um canal nas Tuas mãos, um instrumento para que a Sua mensagem seja falada, dita, ensinada esta noite. É no nome de Jesus, esse nome que tem todo o poder, é o nome que está acima de todo nome, é o nome que tem autoridade nos céus e na terra. É nesse nome que nós oramos. Amém. Vamos lá, queridos, é um texto muito conhecido, é um texto e que talvez seja uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, que Jesus tenha contado. E o início do texto, o início que nós lemos, fala sobre um perito na lei. E vamos entender um pouco quem era esse perito. Esse perito era alguém que conhecia muito a lei. E tem uma definição aqui, eu separei uma definição de perito, que é um adjetivo usado para descrever alguém com conhecimento especializado, habilidade ou experiência em uma área específica. A palavra de Deus diz que era um conhecedor da lei, alguém que dominava a lei. Este homem que conversava com Jesus era um especialista. Esse homem inicia a conversa com uma pergunta: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Quando Jesus responde, queridos, no verso 26, e aqui tem algo que me saltou aos olhos quando eu estava estudando o texto, e eu queria muito a atenção dos irmãos para que vocês entendessem isso. Olha que interessante, quando Jesus respondeu no verso 26, ele nos dá um importante ensinamento. Sabe por quê? Porque ele faz duas perguntas àquele perito da lei, e era muito comum sábios naquele tempo responder uma pergunta com uma outra pergunta, porque isso fazia com que aquele que estava perguntando refletisse sobre aquilo que perguntou. E olha que interessante, Jesus pergunta: o que está escrito na lei? E é evidente que aquele perito da lei sabia. E observem, ele respondeu de cor. Ele falou o que estava escrito na lei de cor, mas Jesus, ele continua e ele faz uma segunda pergunta: como você a lê? Aqui nós temos o primeiro ensinamento desta noite. Olha, o que está escrito na lei, o que está escrito na Bíblia é uma coisa. Agora, como você a lê é outra coisa, é algo diferente. O que está escrito é uma coisa, como você lê é outra. A Bíblia não é um livro comum, a Bíblia é a palavra de Deus. O que está escrito, todos podem ler. O que está na Bíblia, todos podem acessar e ler. Mas observe, como você lê tem a ver com o nível de revelação do autor para com você. Aquele homem era um perito da lei, ele conhecia, recitou, sabia de cor. Agora, como você lê tem a ver com o seu relacionamento com Deus, tem a ver com o seu relacionamento com o autor. Grave isso. Então não basta saber o que está escrito, tem que buscar o que o autor quer falar. Também não basta ser um conhecedor da lei, precisa ser um seguidor da lei. Não basta ser um especialista da lei, tem que ser um cumpridor da lei. Aquele perito respondeu como estava escrito, porém Jesus lhe mostrou como ele deveria ler. E é aqui que eu queria chegar. Queria chegar nesse ponto, porque Jesus se utilizou de uma parábola
essa parábola tão conhecida do bom samaritano para poder mostrar para aquele perito da lei, aquele conhecedor da lei, como que efetivamente ele deveria ler. Então vamos lá. Aqui a gente vai entrar efetivamente no ensino sobre comunhão. Neste ponto, Jesus conta uma história, uma parábola que nos ensina e nos inspira a termos compaixão. Sobre compaixão. Troquei aqui compaixão por comunhão. Compaixão, grave isso. Carimbe aí no seu coração. Jesus aqui vai nos ensinar como termos compaixão. Uma história, uma parábola que se divide em 4 passos. Eu separei aqui para contextualizarmos aquilo que nós lemos. Então, um homem foi assaltado. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó, e esse texto é muito rico, tem muitas coisas que poderíamos falar sobre esse texto. Por exemplo, que Jerusalém está a aproximadamente 800 metros do nível do mar, e Jericó a 300 metros abaixo do nível do mar. Então, quando o texto diz que aquele homem descia de Jerusalém para Jericó, é porque era realmente e efetivamente uma descida. Então, existe uma estrada que foi construída por Roma, por cerca de 27 quilômetros, que ligava essas duas cidades. Porém, tudo indica que aquele homem não estava nesta estrada, porque era uma estrada pavimentada. Tudo indica que ele estava num atalho, ele estava querendo encurtar. Além de pavimentada, a estrada ela era bem vigiada pelos romanos. Tudo indica que ele estava num atalho, mas efetivamente ele descia, era uma descida. Algo interessante aqui para compartilharmos. Bom, o segundo ato dessa história depois dele ter sido assaltado, é que passou por ali um sacerdote. Esse sacerdote era também um conhecedor da lei e era da linhagem sacerdotal. Por isso que Jesus cita que era realmente um sacerdote. Passou por ali, só que era como se ele tivesse mudado de calçada. Já aconteceu em alguma situação de você precisar mudar de calçada? Às vezes acontece, às vezes você não quer receber um panfleto, muito comum nesses dias, aí você atravessa a calçada para não ter que pegar o folheto, não ter que se desculpar, enfim. Pode acontecer de você ter que atravessar a calçada por algum outro motivo. Fato é que aquele sacerdote, que o texto diz que ele também descia pelo mesmo caminho, então, só curiosidades aqui, certamente ele estava saindo de Jerusalém, indo para talvez o seu domicílio, né? Então ele descia, ele talvez já tivesse servido ali no seu sacerdócio por um período, estava indo para o seu descanso, enfim. Mas fato é que ele também descia, só que ele não quis se envolver, ele atravessou a calçada. Também passou um levita, um músico, alguém ligado à área de música, mas ele também não quis tomar conhecimento daquele homem que estava ali. O texto diz, em algumas versões, não me recordo se é essa, quase morto. Nessa versão aqui diz: um homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos assaltantes, estes tiraram as roupas, espancaram e deixaram quase morto. Sim, essa versão diz quase morto. Estava ali realmente muito debilitado. E aquele levita não quis se envolver. Mas num quarto ato dessa história passou um samaritano. Historicamente, os samaritanos eram um povo inimigo, um povo que não era bem visto. Mas Jesus fez questão de, nesta parábola, nessa história, citar a figura, então, ali do samaritano. E aquele samaritano, diferentemente desses dois homens, ele chegou, viu e agiu. Ele chegou próximo, ele viu e ele agiu. Quem vai, vê, quem vê, sente, quem sente, age.
parafraseando o que o pastor José tem nos ensinado sobre todo o contexto que nós temos de crescimento, de envolvimento com a obra, né, de Betel. Quem vai, né, quem vai vê. Aquele que vê, sente. E aquele que sente, age. Assim foi com aquele samaritano. Quando viu, teve compaixão dele. O verso 33 nos mostra isso. E aí vamos focar em compaixão. Compaixão é a capacidade de sentir o sofrimento de outra pessoa e de querer ajudar a confortá-lo ou a confortá-la. Ter compaixão é a virtude de compartilhar do sofrimento do outro, de compartilhar o sofrimento do outro. Todos nós devemos ter compaixão. É para todos. Compaixão é estou aqui com determinação, ou talvez obrigação seja a palavra um pouco mais indicada, mas compaixão é uma obrigação de todos. Vamos entender um pouco isso. Olha, muitas das vezes nós somos tentados a achar que não. Na realidade, muitas das vezes nós somos tentados até a achar que é o papel do sacerdote, é o papel do levita, é o papel do pastor de hoje em dia, é o papel de algum ministro, é o papel do ministro de louvor, enfim. Talvez seja para os diáconos, né? Nossa igreja tem um corpo diaconal, nossa igreja tem um ministério de ação social. Então, ter compaixão é para estes, porque essa não é a minha praia, essa não é a minha área, isso não é o meu ministério. Talvez sejamos tentados a pensar que muitos se aproveitam, né, da compaixão e, enfim, acaba tirando algum proveito ruim, enfim. Somos tentados a achar que não é para todos. Enganos são colocados na cabeça de quem deve marcar a vida de outra pessoa. Queridos, nós estamos aqui para marcar a vida de outras pessoas. E não importa se você tem um cargo na igreja, se você é membro da diretoria, se você não é membro da diretoria, se você é líder de célula, se você desenvolve algum ministério, queridos, não importa. Ter compaixão é um privilégio. Acho que essa é a palavra mais acertada de todos nós. Nós vamos entender um pouco o porquê disso e nós poderíamos ter muitas formas para explicar isso, mas eu separei aqui pelo menos 3 versículos, 3 textos que nos mostra isso. O pessoal da mídia pode ficar tranquilo, são textos curtos e eu vou ler aqui rapidamente, mas olha, dentre muitos dos textos tratados sobre compaixão, eu separei 3 textos mostrando um Deus compassivo. Compassivo é aquele que tem compaixão. Deus Pai é compassivo. No Monte Sinai, Deus se apresenta a Moisés como um Deus compassivo. Lá em Êxodo 34, verso 6 diz: Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Deus compassivo. Tiago, capítulo 5, verso 11 diz: O Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Deus Pai é compassivo. E nós somos a imagem e semelhança de Deus. Agindo com compaixão, nós refletimos o próprio Deus. Agindo com compaixão, nós refletimos o próprio Deus. O púlpito aqui ficou excelente, dá para separar tudo, Bíblia, garrafa, top. Cadê David? Vamos lá. O segundo ponto que eu queria chamar a sua atenção é que Jesus é compassivo. Mateus 14 diz, quando Jesus saiu do barco, e aqui deixa eu abrir um parênteses, porque são tantos os textos que mostram o quanto Jesus é compassivo, foi difícil para separar um texto. Mas esse texto em especial, pelo contexto que nós vamos conversar aqui, ele revela a compaixão de Jesus. Olha, Mateus 14, quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve
compaixão. Jesus teve compaixão deles e curou os seus doentes. Olha, nesse contexto, Jesus acabava de receber a notícia da morte de João Batista. Vocês podem depois dar uma olhadinha lá em Mateus 14, todo o capítulo. A Bíblia não fala do estado emocional de Jesus. Na realidade, a Bíblia só fala que depois de receber a notícia, ele caminhou para o deserto, se dirigiu para o deserto. Mas olha, entendendo um pouco da questão que Jesus foi 100% homem, certamente Jesus ele estava entristecido nesse momento, neste fato, nesse contexto que eu acabei de ler para os irmãos. Mas entendam, ter compaixão não tem a ver com como eu estou. Ter compaixão tem a ver com como o outro está. Então, Jesus, mesmo entristecido, e aqui nós estamos conjecturando, não é explícito na palavra, mas é evidente que ele recebeu, os discípulos de João Batista souberam que a cabeça do seu mestre foi servida, apresentada numa bandeja, e que eles próprios haviam sepultado o corpo de João Batista, e foram até Jesus para contar isso. Impossível Jesus estar satisfeito com isso. Mas olha, mesmo diante dessas circunstâncias, Jesus teve compaixão daqueles. Queridos, não tem a ver comigo, não tem a ver com você. Independente de que estejamos passando, sentindo, ter compaixão do próximo é realmente aquilo que nós devemos mirar e seguir. Ter compaixão não tem a ver com como eu estou, e sim como o outro está. O terceiro ponto que eu queria chamar a atenção aqui é que o Espírito Santo é compassivo. E Romanos 8, 26 diz da mesma maneira, ou da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É um texto que eu costumo dizer áureo na minha vida, é um texto que eu recorro a ele sempre, e eu não poderia deixar de citá-lo, porque o Espírito Santo ele demonstra compaixão para conosco, porque ele entende que às vezes nós não temos palavras para pedir, para interceder, para orar, mas ele intercede por nós numa demonstração de compaixão por mim e por você. Então temos um Deus compassivo. Jesus poderia, quantas mensagens dariam aqui para falar sobre a compaixão de Jesus, mas o Espírito Santo também demonstra compaixão para conosco. O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, ele se compadece de nós. Compaixão sempre será acompanhada de uma ação. E aí eu também separei aqui 3 níveis de necessidades que devem ser supridas com a compaixão. Necessidades físicas, tem a ver com remédio, tem a ver com alimento, tem a ver com serviço médico, e a gente vai retornar ao texto base desse nosso bate-papo desta noite. Lucas 10, ao verso 34, diz: aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Cuidou, providenciou ali um cuidado médico e deu remédio, né? Na realidade, tanto vinho quanto óleo servia ali como remédio. Nós também devemos suprir necessidades materiais daqueles que estão à nossa volta, como roupas, moradia. Verso 34, na realidade a continuação do 34, diz, é o 34b, depois colocou-o sobre o próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Entendam, queridos, olha como que ter compaixão tem a ver com abrir mão daquilo que nós temos. Ele certamente estava montado no seu animal, era um meio de transporte daquela época, e ele colocou aquele homem sobre o animal. Entende que ele precisou abrir mão do seu conforto para, em um ato de compaixão, ajudar aquele homem.
Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Então providenciou ali, né, para aquele momento, moradia. Bom, também aspectos sociais precisam ser supridos por nossa compaixão. E aí tem a ver com aconselhamento, oportunidade de emprego, integração social. Verso 35 diz que no dia seguinte deu 12 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Observe, quando eu voltar. Aquele samaritano não deixou a própria sorte, ele voltou. Ele voltou. Ele se preocupou. Ele deixou mais dinheiro. Observe, ele passou uma noite, porque no outro dia foi que ele deixou o dinheiro ali e seguiu sua viagem. Mas ele passou uma noite, certamente cuidando das feridas, cuidando daquele homem. Queridos, compaixão tem a ver com dedicar tempo, tem a ver com abrir mão, né, do que nós temos, conforme eu disse, mas também dedicar tempo, dar atenção. Queria que vocês observassem também que simplesmente sentir e não agir não faz diferença nenhuma. Se aquele samaritano tivesse se aproximado, tivesse visto, mas se ele não tivesse agido, se ele não tivesse tomado as ações que ele tomou, não mudaria nada a questão daquele homem. E eu quero compartilhar Tiago 2, 15 e 16, de maneira rápida. Se um irmão ou irmã tiver necessidade de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe der nada ou lhe dar nada, de que adianta isso? Realmente não tem nenhuma serventia. Outro ponto que eu queria citar está lá em Levítico 19, 33 e 34, porque o povo de Israel é um povo que também se preocupava com compaixão. O verso 33 lá de Levítico 19 diz: quando um estrangeiro vier na terra de vocês, não o maltratem. Demonstração aqui de compaixão. O estrangeiro residente que vier com vocês será tratado como o natural da terra. Amem-no como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levítico 19, 33 e 34. A compaixão resulta em boas obras. Eu quero fazer uma citação aqui a um trecho do livro Igrejas que Prevalecem, do pastor Carlito Paz. Porque observem, a compaixão ela deve nascer no meu coração e no seu coração. Só que ela é refletida também na Igreja de Cristo. Nós somos a Igreja de Cristo. Mas as ações institucionais da igreja, da nossa organização religiosa, ela também deve refletir compaixão. Então, olha o que diz Carlito Paz em Igrejas que Prevalecem. Igrejas que provam da justiça social é ter compaixão, é se preocupar com aqueles que estão à nossa volta. São igrejas saudáveis e equilibradas. Hoje, igrejas como Saddleback, na Califórnia, Willow Creek, em Chicago, e Houston, em Sydney, na Austrália, por meio de seus pastores e líderes, estão empreendendo ações locais e internacionais de mobilização em rede, em prol da justiça social, que é a justiça do reino. Eu frisei isso aqui porque é a justiça do reino. No Brasil, já estamos percebendo o avanço e o envolvimento de diferentes igrejas, de todos os tamanhos e denominações. Queridos, que isso seja uma realidade na minha vida, na sua vida, na nossa igreja. Somos a resposta para este mundo em crise. Queridos, nós somos a resposta para esse mundo em crise. Nós temos a solução para este mundo, Jesus Cristo. Apresentar Jesus Cristo é um ato de compaixão para com aqueles que estão à nossa volta. Mas, queridos,
vai um pouco além. Vai além disso. É como o texto que nós lemos. Olha, você está com fome? Vai, come, bebe, vai se fartar. Mas espera aí, quem que deu a comida? Quem que deu a bebida? Quem que proporcionou para aquele necessitado se fartasse? Isso possa ficar em nossos corações. Olha, devemos seguir o exemplo de Cristo e sermos útil na vida de alguém. Na parábola do bom samaritano, Jesus nos mostrou como devemos ler as Escrituras, na completa dependência do autor das Escrituras. Jesus também ensinou que a compaixão revela o nosso amor. Compaixão é um ato de amor. E eu queria, queridos, já estou caminhando para o final, mas eu queria voltar isso na minha última lida no texto, lá na minha sala, antes de descer para orar com o pastor José. O Espírito Santo me mostrou e vocês sabem, quando salta aos olhos, que você lê a palavra de Deus e de repente algo te chama a atenção, e nem está anotado aqui, a gente fica meio inseguro, mas eu preciso compartilhar com os irmãos. Olha, quero voltar lá para Lucas, capítulo 10, eu quero ler o verso 36 e o 37, para caminharmos para encerrar. Diz assim, olha o 36. Jesus perguntando àquele perito da lei, é o verso 36. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Jesus perguntando ao perito da lei, e o perito da lei responde, aquele que teve misericórdia dele. Nós somos tentados, queridos, a identificar o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? O perito da lei tentando criar algum constrangimento com Jesus, lá no início, nos primeiros versículos que nós lemos, ele perguntou, quem é o nosso próximo? Mas Jesus nos revela aqui que eu sou o próximo. Eu é quem preciso me aproximar. Olha só, entendam, havia um homem ali que havia sido assaltado, estava quase morto. Mas Jesus perguntou àquele doutor da lei, ou aquele perito da lei, quem era o próximo da parábola que foi contada, da história que foi contada. Se foi o sacerdote, se foi o levita, ou se foi o samaritano. Entenda, o samaritano que foi o próximo. Nós devemos ser o próximo. Vocês entendem? Que nós que devemos nos aproximar, eu não tenho que estar preocupado com quem é o meu próximo, eu tenho que ser o próximo daquele que está com alguma necessidade, com alguma dificuldade. Entende isso? Que possamos sair daqui desta noite com esse entendimento, não tentando identificar quem é o meu próximo, não, é se colocando como o próximo. Eu sou o próximo, eu sou aquele que preciso me importar, eu sou aquele que preciso me aproximar, eu sou aquele que preciso demonstrar o amor de Cristo com as minhas ações. Que você seja o próximo. De quem? De quem estiver perto de você, daquele que estiver ao seu lado. Que você seja o próximo do seu amigo de trabalho, quando estiver passando por alguma dificuldade, e você às vezes não quer ou não tem paciência de dedicar tempo para ouvir e para dar uma palavra de conforto, de consolo. É a necessidade social que eu coloquei aqui. Que você seja o próximo daquele que tem, sim, falta de alimento, de recurso, cumprindo ou suprindo, melhor dizendo, uma necessidade física. Que possamos sair daqui esta noite com o nosso coração ardendo por ser o próximo de alguém. Seja o próximo de alguém. Nesta noite, eu encerro com um conselho de Jesus ao perito da lei, aquele conhecedor da lei. Vá e faça o mesmo. Já aprendeu? Vá e faça o mesmo. Sabe o que deve fazer? Vá e faça o mesmo.
O mundo precisa de nós, queridos. Se não for por mim, por você, ninguém vai fazer. O mundo precisa de nós. Nós carregamos a luz de Cristo. Somos nós. E olha que ensinamento que essa parábola tão conhecida nos deixou. Não precisa ter cargo, não precisa ter nenhum destaque na igreja. Todos nós precisamos fazer a nossa parte e temos que estar atentos, porque às vezes os carregados de uma religiosidade que não nos fazem enxergar o nosso próximo. Eu não queria entrar nesse mérito, não ia entrar, mas às vezes estamos tão ocupados, às vezes estamos com tanta pressa, às vezes temos tantos afazeres que é muito mais fácil atravessar a rua, mudar de calçada, fingir que não estamos vendo. Mas essa noite, eu e você vamos sair diferentes daqui. Eu e você vamos sair diferente daqui. Eu quero terminar mesmo, com uma frase. Essa frase vai ficar gravada no seu coração. Essa frase vai ficar carimbada. Essa frase vai ficar tatuada. Use o termo que você quiser, mas você vai sair daqui essa noite com isso no seu coração. Nós precisamos nos importar para termos poder para transformar. Se eu não me importar, se você não se importar, nós não teremos o poder transformador que Cristo nos outorga, que Cristo nos dá, que Cristo nos presenteou. Nós precisamos nos importar para termos o poder de transformar. Quero encerrar orando por mim, orando por você, orando para que o Espírito Santo possa completar no seu coração e no meu coração todos os ensinamentos, os ricos ensinamentos, queridos. Como é tremendo, pastor Mário, quando a gente se aprofunda um pouquinho, a gente tinha tanta coisa para falar, mas não era o foco, não era o objetivo. Mas quando nós nos aproximamos, e nos aprofundamos mais da palavra de Deus, como é bom, como aprendemos, como crescemos. Mas que o Espírito Santo possa completar aquilo que não foi dito, aquilo que não foi falado esta noite, no meu e no seu coração. Mas olha, que nós possamos sair daqui desta noite nos importando com o que está acontecendo à nossa volta, sendo o próximo de alguém. Saia daqui com esse ensinamento. Esta noite, eu vou sair daqui com o objetivo de ser o próximo de alguém. Vamos orar, se coloque de pé. Agradeço muito, 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 muito a Deus, a vida do pastor José, pela oportunidade que me deu, e aos irmãos que dedicaram foi mais de 20 minutos. Falou muito, tentei enxugar ao máximo, mas esses 20, 30, 40 minutos, eu não sei, que os irmãos estiveram aqui. Queridos, olha, o meu desejo é que realmente saiamos daqui diferente, saímos daqui transformados, que algo tenha feito sentido na sua vida, como fez na minha vida, estudando para conversarmos aqui esta noite. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus compassivo, e ai de nós se não fosse isso. Ai de nós se o Senhor não se importasse por nós. Deus, muito obrigado. O Senhor se importa com cada detalhe. E o Senhor supre cada necessidade nossa. Nós somos gratos, Deus, porque o Senhor se importa tanto, que o Senhor foi capaz de dar o seu Filho, por amor a nós, entregou o seu Filho amado Jesus, para ser um exemplo de compaixão por nós. A sua própria vida já foi um grande exemplo. Aliás, o cristianismo que vivemos hoje tem tudo a ver com a compaixão de Cristo por nós. Deus, muito obrigado. Espírito Santo, nós te agradecemos pela tua santa presença e por interceder por nós. Como
alguém que se compadece, como alguém que tem compaixão, alguém que se importa a ponto de interceder por cada um de nós. Obrigado, Deus, muito obrigado por nos trazer à memória estas realidades do reino, que possamos sair daqui diferente da maneira que entramos, possamos sair daqui buscando ser o próximo de alguém, emprestando o nosso ombro, os nossos ouvidos, emprestando os nossos lábios com palavras e revelações dadas pelo Senhor para a vida de alguém, que possamos sair daqui realmente preocupados com os necessitados de questões relacionadas às finanças, necessidades físicas. Deus, possamos ter compaixão dos doentes, Pai. O texto que eu citei aqui, quando Jesus teve compaixão, o seu ato foi curar. Ele teve compaixão dos doentes. Todos os milagres realizados por Jesus foram demonstrações de compaixão. Somos gratos pelos ensinamentos da sua palavra, por esse exemplo que o Senhor nos entrega. Deus, que possamos sair daqui com mais compaixão, nos importando por todos aqueles que estão à nossa volta, preocupados, ó Deus, em ajudar fisicamente, financeiramente, emocionalmente, enfim, nos aspectos que conversamos aqui, que sejamos realmente resposta a este mundo que tanto precisa de nós, porque nós somos os responsáveis por falar do Senhor, por pregar o Evangelho, por falar de um Jesus compassivo. Obrigado, Deus. Obrigado por esse momento aqui, e que em nome de Jesus, o teu Santo Espírito complete em nós aquilo que precisa ser completado. Em nome de Jesus. Amém, Pai.